Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Ernesto e Nicolas estavam construindo algo em seu quarto quando Nicolas derrubou tudo no chão. Ernesto ergueu os olhos em choque. Nicolas disse que não queria jogar. Ernesto disse que estava tudo bem, mas por que ele estava sendo malcriado sobre isso? Antes que o menino pudesse responder, Irene apareceu com um enorme pirulito colorido. Ela disse algo sobre ele ser como seu filho e ele disse: "Você não é minha mãe", e se deitou na cama de bruços. Ela disse alguma coisa que Nicolas ignorou e Ernesto pediu que ela o acompanhasse para fora. Eles saíram da sala e Ernesto tentou manter a sua voz baixinha quando disse a ela que isso não adiantava. Nicolas não ia comprar isso e ninguém podia substituir sua mãe. Irene alegou que sabia e que não era essa a intenção. Ele disse a ela para ir embora, mas ela não o fez. Ela começou a se aproximar dele. Ela começou a beijá-lo e ele entrou no quarto de hóspedes. Nicolas voltou para o seu quarto e fechou a porta, pois eles não o viram por lá. Mais uma vez, Nicolas se recusou a comer. Ernesto apalpou a cabeça para ter certeza que não estava com febre. Nicolas disse que estava com dor de cabeça. Ernesto então disse que ia ligar para o Dr. Vegas, mas Nicolas disse que queria ver sua mãe e perguntou quando ela voltava para casa. Ernesto disse que não cabia a ele, mas às autoridades. Quando ele tocou o rosto de Nicolas, o menino o empurrou com sua mão, finalmente dizendo que queria subir para o seu quarto. Ernesto não permitiu, mandando então Malu servir a comida, que era a sopa. Ernesto devolveu o livro de histórias e perguntou a Nicolas onde ele gostaria de ir no dia seguinte. Aquário ou parque? Ele disse parque. Ernesto então concordou com isso, acomodando-se na cama e foi embora. Já Ernesto estava jogando bola com Nicolas no parque quando Irene ligou para ele. Ele deu as costas para Nicolas e tentou dizer a Irene que não queria que a presença dela incomodasse seu filho Nicolas. Então, foi nessa hora que Nicolas aproveitou então para fugir. Pois é, enquanto Ernesto deu as costas, o menino saiu correndo feito doido sem destino pelo caminho aberto na rua. Ernesto encerrou a ligação, se virou e viu que Nicolas havia sumido. Ele então começou a chamá-lo em todas as direções, finalmente caminhando na direção em que o menino havia corrido. Ele estava começando a entrar em pânico. A essa altura, Nicolas já estava fora do parque na rua, olhando cuidadosamente em todas as direções antes de atravessar. Ernesto sinalizou para um carro de polícia e disse aos policiais que Nicolas havia desaparecido quando recebeu um telefonema. Ele descreveu Nicolas e o que ele estava vestindo também. Nicolas viu um homem vestido de cinza, sem uniforme, e perguntou se ele sabia onde ficava a loja de Nelson. Ele perguntou por que estava sozinho na rua e onde estavam seus pais. O homem agarrou sua mão, dizendo que eles deveriam encontrar um policial. Nicolas se afastou, dizendo não. Do nada, uma garota que parecia ter entre 10 ou 11 anos apareceu e gritou para o homem deixar Nicolas sozinho. Se soltou e as duas crianças então correram. O homem os seguiu até a esquina tentando fazê-lo voltar. O policial com quem Ernesto havia falado ligou um alerta Amber e saiu. Ernesto se virou e viu um menino com a mesma camisa que Nicolas usava naquele dia, mas não era seu filho. Ele se desculpou com o pai da criança e quase desabou perto de um banco. O policial então o ajudou a se levantar. Ernesto conversava com alguém na delegacia mais próxima, dizendo que Nicolas estava perdido, pois não saberia onde ir e tinha apenas 6 anos. O policial comentou que Ernesto havia se distraído com um telefonema, o que foi confirmado pelo policial que estava então no local. Ernesto interpretou isso como uma acusação de negligência e acabou então levando Ernesto a acusar Pedro de tê-lo levado. Ele relatou isso de volta à tentativa de fuga de Helena.
A garota levou Nicholas para o prédio abandonado, onde ela estava se escondendo. Ela disse que se a polícia o pegasse, ele iria acabar em um orfanato. Ela perguntou então sobre seus pais. Ele disse a ela que a polícia havia levado a sua mãe e seu pai não estava fazendo nada a respeito. Ele também explicou que ele e sua mãe estavam fugindo para Los Angeles e agora ele estava procurando por Pedro. A menina falou o nome dela e ele disse o dele. 2 outros meninos entraram, ambos mais velhos do que a menina, e ela os apresentou como Muncho e Neto. Ela também disse a Nicholas para não dizer nada. Havia ainda outro menino mais velho do que os 2 que acabaram de chegar. Os mais velhos dos jovens dos 2 meninos fez um gesto e a menina respondeu, acho que não. Nicholas perguntou sobre isso e ela disse que o menino havia perguntado se ele iria morar com eles. A menina que ajudou Nicholas disse a Nicholas que sua mãe estava com um homem que bebia muito e batia nela. Então ela teve então que fugir. Muncho viera do Michoacán com sua mãe e ela foi presa também. Ele nunca mais a viu. Quanto a Neto, eles não sabiam de nada. Nicholas queria encontrar Pedro e disse que estava com fome. A garota disse que eles poderiam conseguir um pouco de comida na rua. Nicholas então saiu com ela. Samuel estava trabalhando em seu laptop na mesa e Esther estava cozinhando quando houve uma batida na porta. Era a polícia com um mando de prisão para, então, Pedro, que foi acusado de sequestrar Nicholas. A garota bagunçou o cabelo de Nicholas e passou um pouco de sujeira em seu rosto antes de se aproximar de um jovem casal em uma lanchonete com uma parede aberta para a calçada. Ela, educadamente, implorou por 5 pesos para que ela e o irmão mais novo pudessem comer. O jovem casal lhe deu os sanduíches que acabaram de ser servidos. Eles agradeceram educadamente e foram embora. Pedro e Horácio ainda estavam fora do reclusório. Esther ligou para Pedro para dizer que a polícia estava na casa deles e que ele estava sendo acusado de sequestrar Nicholas. Ela também explicou que ele havia desaparecido e ainda não havia sido encontrado. Atrás dela, Samuel conversava com os policiais uniformizados. Esther também disse a Pedro que precisava ir à delegacia de Bendito Juarez para prestar depoimento. Ele disse a ela que estaria ali. Disse também a Horácio e disse que tinha que ir. Rodolfo saiu do prédio. Eles não tinham permitido que ele então pudesse ver Helena. Horácio disse que precisava ir com Pedro. Shema chegou então ao seu esconderijo com um saco de doces que podiam então ter vendido. Ele notou Nicholas, que disse que ele fugiu de seu pai. Disse que queria encontrar Pedro, que trabalhava na Nelson Turbina. Shema disse que eles se encontrariam naquele lugar no dia seguinte. Nicholas de repente sentiu muito frio. A garota então colocou uma manta sobre ele e apapou seu rosto, dizendo que ele estava com muito calor. Nicholas disse a ele que precisavam de medicamentos porque tinha leucemia. Na delegacia, o policial da recepção entregou a Ernesto uma cópia do posto da alerta Amber. Seguiu-se em confronto entre Ernesto e Pedro, que o chamou de estúpido por lançar a acusação contra ele. É sua culpa que meu filho esteja perdido, disse ele. Ele não é seu filho, ele não é seu filho. Tudo isso não teria acontecido se você não tivesse se casado com minha esposa. Disse então Ernesto a Pedro.